Segundo o próprio Song Kang, sua adolescência foi bastante comum. Embora, é claro, desde o ensino médio, sua estatura e aparência marcante ocasionalmente levassem a ofertas de agências para se tornar um ídolo. Enquanto isso, Song Kang, que sempre teve uma personalidade otimista, disse uma vez: "Nos dias em que eu queria fazer exercícios, eu me exercitava. Em alguns dias, eu queria ler, então eu lia. Naquela época, eu realmente vivia a vida como ela acontecia", refletiu ele sobre seus dias despreocupados de colégio. No entanto, mesmo para Song Kang, que parecia tão descontraído, havia uma preocupação. Ele não tinha nada que quisesse fazer até a formatura do ensino médio se aproximar. E por conta disso, ele decidiu não seguir os estudos universitários após o vestibular. Enquanto isso, à medida que o período de inatividade se prolongava, vendo seus colegas perseguirem ativamente seus sonhos, Song Kang começou a se sentir profundamente insignificante por apenas ficar em casa. E um dia, enquanto pensava se deveria ou não se alistar no exército, ele encontrou uma oportunidade que mudaria toda a sua vida. Foi quando ele assistiu ao filme Titanic em casa e se encantou com a expressão nos olhos do ator Leonardo DiCaprio. Song Kang ficou profundamente chocado com a capacidade de DiCaprio de transmitir inúmeras emoções com apenas um olhar, sem dizer uma só palavra. A partir desse momento, ele tomou a decisão de atuar e, posteriormente, começou a se preparar para entrar na universidade. Depois de se matricular em uma escola de atuação para se preparar para a faculdade, Song Kang constantemente enfrentava momentos em que queria desistir, por se sentir estranho consigo mesmo. No entanto, determinado a suportar apenas mais um mês, ele perseverou na vida acadêmica. 사랑하는 줄리엣, 그대는 어찌 이리 아름답나요? 혹시나 저 망령 같은 귀신의 죽음조차 그대에게 반해 그대를 암흑 속에 가두어 정보로 삼자는 것은 아닌가? E à medida que ele se acostumava gradualmente a atuar, ele se tornou confiante o suficiente e decidiu então dar tudo de si até ao fim. Nesse meio tempo, não muito depois de ingressar na escola de atuação, a sorte de Song Kang mudou quando ele foi aceito no departamento de cinema e teatro da Universidade Konkuk por meio de uma admissão antecipada. Entrar em uma universidade além de suas expectativas foi o suficiente para fazê-lo se sentir como se estivesse no topo do mundo naquele momento. No entanto, essa felicidade durou pouco, devido à sua presunção por ter sido admitido tão facilmente a uma universidade de tanto prestígio. Eventualmente, ele passou um ano na universidade sem se envolver em nenhuma atividade de atuação. De repente, ele percebeu que todos ao seu redor, exceto ele mesmo, estavam envolvidos em alguma forma de atuação. Foi só quando chegou ao segundo ano que ele finalmente se deu conta, decidiu mudar e, a partir de então, começou a participar de testes. E mesmo naquela época, devido à sua aparência excepcional, ele frequentemente ouvia comentários como: "Talvez seja melhor você seguir uma carreira de ídolo em vez de ator", sempre que ia para os testes de atuação. De fato, sua aparência era tão marcante que uma produtora relembrou quando conheceu Song Kang e disse: "Quando ele entrou no teste pela primeira vez, pensei que ele era um ídolo, não um ator." No entanto, havia uma razão específica pela qual ele não considerou se preparar para se tornar um ídolo. Foi simplesmente porque, como ele mesmo admitiu, ele não sabia dançar. E embora não tivesse habilidade de dança, o desejo de Song Kang por atuar era tão forte que ele permaneceu firme em sua determinação de se tornar um ator, não importa o que acontecesse. E, eventualmente, uma oportunidade surgiu aos 22 anos, quando ele ingressou em sua agência atual, a Namu Actors, agência que naquela época já gerenciava muitos atores e é considerada muito importante atualmente. No entanto, essa grande agência, pela qual ele mal passou após a 5ª rodada de audições, apresentou a Song Kang um novo problema. Ao ingressar em uma agência de entretenimento tão grande, ele naturalmente se viu mais uma vez atormentado por sua preguiça e vaidade. Relembrando aquela época, Song Kang disse: "Pensei, agora tudo vai correr bem para mim. E como estou em uma grande empresa, praticamente não preciso fazer nada e ainda assim deveria dar certo." E como todos esperavam, a vida não fluiu tão bem quanto ele pensava. Apesar de ter entrado em uma boa agência, a falta de esforço de Song Kang, devido ao próprio ego, o levou a um ano de inatividade em sua carreira. Cansado da falta de progresso de Song Kang, o diretor da agência disse a ele: "Se você vai agir assim, desista e vá para o exército." E isso serviu para acordar Song Kang. Refletindo sobre aquela época, ele disse: "De certa forma, perdi 2 anos da minha vida. Estrear tarde me causou desespero, mas graças a isso,
consegui amadurecer mais rápido. Se não tivesse tido esse tempo, eu não teria caído em mim até hoje. No entanto, apesar de finalmente ter caído em si, Song Kang foi atormentado pela pressão de estar atrasado e também pelos olhares de julgamento das pessoas ao seu redor. Cada vez que ia às audições, ele ouvia comentários como: "Você estreou mais tarde do que o esperado. Teria sido melhor se você fosse um pouco mais jovem." E cada vez que ouvia essas palavras, as memórias dos dias que desperdiçou iam corroendo sua autoestima. Além disso, durante esse período, seus amigos que ingressaram na universidade e haviam estreado estavam ativamente engajados em suas carreiras. Comparando-se com aqueles amigos que já haviam conquistado muito mais do que ele mesmo, Song Kang passou por alguns momentos difíceis, temendo que sua vida chegasse ao fim sem que ele realizasse algo. Assim que percebeu que precisava se sair melhor individualmente, em vez de depender da escola e da agência, ele se recompôs e começou a se preparar para outro teste. E o método de prática que ele escolheu foi ler o jornal em voz alta, de cima a baixo. E será que os meses de leitura diligente dos jornais valeram a pena? Song Kang fez teste para 7 papéis, quase alcançando a etapa final de aceitação de todos eles. Eventualmente, ele fez sua estreia conseguindo um papel no drama O Mentiroso e Seu Amor. E mesmo depois de estrear, a ansiedade de já é tarde demais continuou a assombrá-lo. Mais tarde, Song Kang participou como coadjuvante em um drama de 50 episódios, chamado Man in the Kitchen, seguindo sua carreira de ator. E cerca de 1 ano após sua estreia, Song Kang passou por mudanças internas significativas. Embora ele estivesse levando a atuação a sério, ele também se tornou mais introvertido, devido às reações dos telespectadores, que contrastavam com sua personalidade originalmente bastante otimista. Ele mencionou: "Ver várias reações dos telespectadores me fez perceber que ser ator é uma profissão que pode prejudicar. Então, depois de me tornar ator, fiquei mais introvertido." Em resposta, sua agência pensou em maneiras de ajudá-lo a se adaptar e superar sua introversão. Eles encontraram 2 soluções. A primeira foi experimentar uma transmissão ao vivo. Consequentemente, Song Kang tornou-se apresentador de um popular programa de música ao vivo, um papel geralmente reservado a estrelas masculinas atraentes. E mesmo preocupado, ele optou por trabalhar duro, pois já estava decidido. E mesmo estando muito nervoso no início do show, com o tempo, essas experiências ao vivo se mostraram realmente muito úteis. Estar perto da energia vibrante de vários ídolos e lidar com as transmissões ao vivo sem problemas gradualmente construíram sua confiança e alteraram significativamente sua personalidade. Após sua experiência com transmissão ao vivo, a segunda estratégia para mudar a personalidade de Song Kang envolveu a participação em programas de variedades. Então veio a série Michuri, onde interpretou um personagem que, embora parecesse inocente, não tinha vergonha de falar o que pensava. E esse papel o tornou queridinho do público. Participar de programas de variedades também ajudou Song Kang a superar seu medo de câmeras, um complexo contra o qual ele lutava. Ao contrário dos cenários de drama, os locais de filmagem desses programas apresentavam mais de 30 câmeras, e ser exposto a esse ambiente dia após dia gradualmente ajudou a diminuir sua ansiedade diante das câmeras. Durante esse período, do ponto de vista de quem está de fora, Song Kang parecia estar prosperando sem esforço, fazendo malabarismos com dramas, programas de variedades e até mesmo sendo apresentador de programas de música popular, apenas 2 anos após sua estreia. No entanto, a realidade é que ele estava passando por um momento muito difícil. Após seu papel em seu segundo drama, ele enfrentou inúmeras rejeições em testes e passou cerca de 1 ano sem nenhum trabalho significativo de atuação. Ele se lembra vividamente de um momento particularmente angustiante, quando foi reprovado em 8 testes finais consecutivos. Muitas vezes me questionei: estou indo bem? O fracasso contínuo nas audições me fez pensar se eu realmente tinha algum talento. Parecia que toda a esperança havia acabado e que tudo que eu havia construído estava desmoronando. Ironicamente, o período que Song Kang considerou mais difícil acabou sendo o mais importante para sua carreira de ator. Para entender o porquê, precisamos falar sobre um hábito que ele desenvolveu. Depois de se mudar sozinho para Seul aos 20 anos, Song Kang começou a escrever um diário para lidar com os sentimentos de vazio e solidão que experimentava em seu apartamento vazio. Depois, sempre que tinha tempo, ele anotava diligentemente seus pensamentos nesse diário. Durante esse período difícil,
Sendo rejeitado nas audições, ele encontrou consolo em escrever vários lembretes em seu diário todos os dias, ajudando a organizar seus pensamentos. Através de inúmeras anotações no diário, ele ponderou sobre como poderia melhorar, levando-o a refletir mais seriamente do que nunca, e esse período tornou-se fundamental para sua capacidade de se aprofundar em suas habilidades de atuação. E a vida dele começou a mudar lentamente após esse período. Mais tarde, Song Kang finalmente apareceu em um drama, Quando o Diabo Chama Seu Nome. Ele assumiu o papel de um gênio musical habilidoso no piano, junto com muitos outros instrumentos, e chamou muita atenção desde o início da série, com sua aparência atraente e suas habilidades de atuação que combinavam com essa aparência. Pouco depois, Song Kang estrelou o drama Alarme do Amor. Ele sobreviveu a uma taxa de aceitação competitiva de 1.200 por 1, para conseguir seu primeiro papel principal, apresentando-o ao público da Netflix para o mundo todo. Quanto ao motivo da escalação de Song Kang como ator principal, apesar de sua experiência relativamente limitada em comparação com outros atores consagrados, o diretor fez o seguinte comentário: "Encontrei confiança nele. Escolhi ele porque parecia alguém que permaneceria confiante em qualquer circunstância." No entanto, mesmo em uma situação tão favorável, Song Kang não ficou totalmente feliz. Na época, ele mencionou: "Eu não esperava me tornar o ator principal tão rápido, pois apenas alguns meses antes ele havia sido repetidamente rejeitado em testes." Contando com palavras reconfortantes de atores experientes que o lembraram: "A vida de um ator é longa, então as oportunidades virão com o tempo." E de repente, ele deixou de ficar sentado no fundo durante os ensaios de leitura, para ocupar o banco da frente como personagem principal do dia para a noite. E a pressão foi imensa, enchendo de dúvidas, como: será que consigo mesmo assumir um papel de liderança? E ainda sou muito inexperiente. O drama Alarme do Amor se passa em um universo onde um aplicativo chamado Alarme do Amor envia uma notificação quando alguém que gosta de você se aproxima em um raio de 10 metros. No drama, Song Kang desempenhou o papel de Sun-ho, um herdeiro bonito e rico que recebe vários alertas, mas que se sente vazio por dentro. Sua atuação no drama foi tão comovente que ele foi elogiado por sua perfeita sincronização com o personagem original, o que lhe valeu o apelido de Man Chi-na, que significa um homem saído diretamente dos quadrinhos. Além disso, depois que o drama foi ao ar, o número de seguidores nas redes sociais aumentou 25 vezes, refletindo o enorme interesse público em seu papel. Como tal, através deste drama, o novato Song Kang rapidamente alcançou o estrelato, estendendo seu reconhecimento muito além da Coreia. E esse drama também lhe trouxe outro golpe de sorte. O diretor de Alarme do Amor o recomendou a outro diretor, que estava em busca de um novo ator. E esse foi o primeiro encontro de Song Kang com o drama que lhe rendeu o apelido de Filho da Netflix, Docilar. Em Docilar, Song Kang mais uma vez assumiu o papel principal, neste drama que conta a história de um introvertido estudante do ensino médio que perde sua família e vive acontecimentos bizarros em um apartamento para onde se mudou. Havia muitas preocupações no momento do anúncio do elenco. Song Kang havia estreado apenas 3 anos antes e era relativamente inexperiente. Havia dúvidas sobre se ele seria capaz de interpretar com sucesso o papel de um introvertido que havia perdido toda a sua família em um acidente de carro, e navegar pelas complexidades de um personagem que luta entre humanidade e monstruosidade. Antes da escalação, o diretor conheceu Song Kang e pediu-lhe que realizasse a seguinte tarefa de atuação: imagine que este lenço é o seu extrato bancário e haja na perspectiva do protagonista, que perdeu toda a família em um acidente de carro, deixando-o sozinho no mundo. Aliás, o diretor de Docilar é um cineasta incrível, que já trabalhou em grandes produções, como Descendentes do Sol, Goblin e Senhor Raio de Sol. E por causa disso, Song Kang, um ator novato, nunca imaginou ser escalado por um diretor tão renomado, e começou a atuar confortavelmente, mas sem esperanças. No entanto, parece que o diretor encontrou algo nos olhos de Song Kang. "Você se parece com Ryu-soo, o protagonista", disse o diretor, durante seu primeiro encontro, decidindo escalar Song Kang para o papel principal em vez de coadjuvante. Como resultado, Song Kang estava sob uma pressão tremenda. Como disse mais tarde, não pude acreditar e não consegui dormir no dia em que soube que fui escalado para o personagem principal. Ele foi encorajado pelo diretor. "Eu confio em você
Tanto quanto você confia em mim, vamos fazer isso juntos. Song Kang encontrou forças e começou a dar o seu máximo. Antes das filmagens, ele não apenas lia o roteiro todos os dias, mas também ponderava constantemente sobre os pensamentos do protagonista, Hyun-soo, em sua vida diária. Ele constantemente ponderava sobre questões como Hyun-soo falaria, como Hyun-soo andaria, que menu Hyun-soo pediria em um restaurante. Ele praticou andar com as costas curvadas para retratar a personalidade introvertida de Hyun-soo e até perdeu 5 quilos para incorporar sua aparência frágil. Além disso, para mergulhar no papel, Song Kang escrevia um diário todos os dias da perspectiva de Hyun-soo e fazia esforços para sentir empatia com suas emoções. Em Doce Lar, houve muitas cenas em que ele teve que chorar, e apesar de não ser um chorão natural, a dedicação de Song Kang ao seu papel levou a casos em que ele não conseguia conter as lágrimas, mesmo quando não era necessário. Ele foi capaz de melhorar significativamente suas habilidades de atuação, expressando livremente emoções como tristeza e raiva nesse drama. E graças aos seus esforços, Doce Lar não só alcançou um sucesso notável ao ficar em terceiro lugar no streaming global da Netflix após o seu lançamento, mas também se tornou o primeiro drama coreano a entrar no top 10 dos Estados Unidos. Depois de Doce Lar, Song Kang deixou de ser um ator que precisava comparecer a testes para papéis para se tornar alguém que recebia ofertas diretas, marcando uma virada significativa em sua carreira. Enquanto isso, muitos estavam curiosos sobre o próximo passo de Song Kang após o tremendo sucesso de Doce Lar. Inesperadamente, ele tomou uma decisão que muitos acharam difícil de entender. Escolheu estrelar o drama Navilheira. Naquela época, Song Kang era um dos atores mais populares da Coreia, então ele deve ter recebido inúmeras ofertas para dramas de alto nível. Apesar de tudo, ele decidiu estrelar esse trabalho específico. Navilheira é um drama de balé que retrata um idoso que persegue seu sonho de se tornar bailarino no final da vida, enquanto luta contra o mal de Alzheimer, e um homem de 20 anos que se perde enquanto persegue seus sonhos. Infelizmente, esse drama não gerou muito barulho ou audiência alta, já que o assunto não era particularmente sensacional. No entanto, após a conclusão do drama, Song Kang disse: "Esse era o tipo de projeto que eu queria fazer. Eu queria experimentar um projeto que tivesse uma vibração jovem, enquanto ainda tivesse 20 e poucos anos. Apesar da oposição, eu queria tanto fazer isso que decidi aderir. Mais tarde, mesmo aqueles que se opuseram a mim admitiram que a minha escolha estava certa." Embora Navilheira tenha recebido pouca atenção em comparação com outras obras, em termos de audiência e interesse público, recebeu muitos elogios de quem assistiu. E depois de Navilheira, Song Kang começou a se concentrar mais na atuação romântica, o que lhe convinha particularmente. Ele voltou para a segunda temporada de Alarme do Amor, retratando a versão madura do protagonista, que fez a transição do ensino médio para a idade adulta. Em seguida, participou de um drama chamado No Entanto, retratando um homem charmoso, porém perigoso, dentro da história de uma mulher que quer namorar, apesar de não acreditar no amor, e de um homem que quer flertar, apesar de não querer um relacionamento. Posteriormente, ele apareceu em um drama chamado Previsão do Amor e do Tempo, tendo como pano de fundo incidentes e romance na agência meteorológica. No entanto, surgiram problemas para Song Kang, que estrelou 3 dramas populares da Netflix em apenas um ano. Logo após o lançamento dos dramas, No Entanto, e Previsão do Amor e do Tempo, controvérsias começaram a surgir em torno das habilidades de atuação de Song Kang. Talvez porque ele tenha sido escalado para o papel principal muito rapidamente, graças à sua excelente visual. Alguns argumentaram que faltou imersão em sua atuação, devido à má pronúncia e vocalização, que são elementos básicos da atuação. Em particular, a expressão seca característica de Song Kang levou a opiniões de que faltava profundidade em sua atuação, a ponto de todos os personagens que ele havia retratado anteriormente parecessem se sobrepor. E seguindo a controvérsia em torno de suas habilidades de atuação, Song Kang fez sua aparição, após um hiato de cerca de 1 ano e meio, no drama Meu Demônio. Meu Demônio retrata a história do casamento arranjado, de uma herdeira diabólica de uma grande empresa e um demônio que perdeu suas habilidades. Enquanto isso, após a notícia da escalação de Song Kang como protagonista masculino em Meu Demônio, as reações do público foram mistas. Embora muitos reconhecessem que sua aparência surreal combinava excepcionalmente bem com o personagem,
Muitos ainda duvidavam de suas habilidades de atuação. No entanto, Song Kang, aparecendo depois de 1 ano e meio, rapidamente dissipou a controvérsia anterior em torno de suas habilidades de atuação. Comparado com antes, sua pronúncia e vocalização melhoraram significativamente. Através de uma doce química com Kim Yo-jong, uma atuação comovente e chorosa, e um personagem retratado em seu estilo único, ele recebeu elogios, não apenas por sua aparência, mas também por suas habilidades de atuação. Por essa excelente atuação, Song Kang, junto com Kim Yo-jong, receberam 360 mil votos no CBS Acting Awards de 2023, ganhando assim o prêmio de melhor casal por uma ampla margem do segundo lugar. E apenas uma semana após o lançamento de Meu Demônio, Docilar 2 foi lançado consecutivamente. Docilar, que recebeu atenção em todo o mundo, levou 3 anos para ganhar uma segunda temporada. A demora da produção da segunda temporada deveu-se ao orçamento exorbitante, necessário para os recursos das criaturas, causando atrasos devido à insuficiência de fundos. Em Docilar 2, Song Kang interpretou um personagem resiliente, evoluindo de um estudante recluso do ensino médio para alguém que luta para salvar um mundo em ruínas. Embora a atuação de Song Kang sem um dublê tenha atraído atenção significativa, a segunda temporada enfrentou críticas mistas, devido ao seu enredo excessivamente complexo e à presença limitada de Song Kang em comparação com a primeira temporada. Claro que além da avaliação pública, Song Kang fez o melhor que pôde na segunda temporada. A primeira coisa que ele fez foi ganhar 10 quilos, para dar uma sensação de crescimento, longe da imagem anterior de estudante introvertido. E um de seus principais desafios foi se reconectar com as emoções de um personagem interpretado há 3 anos. Para fazer isso, Song Kang não apenas mergulhou na vida de Hyun-soo durante as filmagens, mas também fez um esforço consciente para incorporar as emoções de Hyun-soo em sua vida diária. Suprimir essas emoções e reações, mesmo quando felizes ou alegres, por cerca de 1 ano foi angustiante, disse ele, indicando que começou a se preparar sozinho 1 ano antes das filmagens. Além disso, documentar diligentemente as emoções que ele experimentou ao retratar Hyun-soo em seu diário, todos os dias, durante as filmagens da primeira temporada, provou ser uma ajuda significativa para relembrar esses sentimentos. E como resultado, Song Kang, que cresceu de várias maneiras através de diferentes projetos ao longo desses 3 anos, retratou com sucesso o papel de um protagonista solitário na segunda temporada, suprimindo suas próprias emoções. Pode muito bem ter sido uma coincidência, mas Meu Demônio e Docilar, que foram lançados sequencialmente em intervalos de 1 semana, ficaram em primeiro e segundo lugar na Netflix da Coreia, e Song Kang se tornou um inegável filho da Netflix. Entretanto, a personalidade de Song Kang na tela parece bem diferente de sua personalidade real. Quando Meu Demônio e Docilar 2 alcançaram o feito notável de ficarem em primeiro e segundo lugar na Netflix coreana simultaneamente, um repórter perguntou a ele: "Você sente a sua tremenda popularidade atualmente?" Ele respondeu: "Tenho tendência a não buscar reações públicas." Ele explicou que devido à sua natureza naturalmente atenciosa e à presença de tantos comentários negativos quanto positivos, sua mente fica excessivamente preocupada, levando a níveis de estresse tão altos que ele tem dificuldades para dormir por dias a fio. Para apresentar performances que só ele consegue e evitar ser influenciado por reações externas, ele enfatizou ainda mais sua crença em si mesmo e contou fortemente com o apoio de outros atores e diretores durante as filmagens. Enquanto isso, Song Kang gosta de refletir tranquilamente sozinho em casa, ler livros e ir frequentemente à academia, ou assistir a trabalhos anteriores que ele estrelou durante seu tempo livre. Ele disse que é bom relembrar as emoções que teve durante as filmagens, assistindo sozinho em casa as obras que protagonizou. Embora minha vida possa parecer chata para os outros, encontro felicidade nela, disse Song Kang, indicando que se encontra profundamente feliz nessa vida simples, mas egocêntrica. E é por isso que, apesar de ter uma experiência de atuação relativamente curta, ele conseguiu criar uma atmosfera única que só ele consegue produzir. Song Kang disse uma vez: "Quero me tornar um ator que exala um aroma humano quando visto pelo público", esperando que um dia as pessoas se lembrem de Song Kang não apenas por sua aparência, mas também por sua humanidade e habilidade de atuação. Encerro por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal
e nos veremos em breve.